começou em diversos pontos, né? E a gente sempre cita, assim, esses pontos clássicos, né? O Instituto Agronômico de Campinas, a Exalc de Piracicaba, a Escola de Viçosa. Quer dizer, começou nas escolas de agronomia, nos institutos de pesquisa que havia na época, né? Entende? Mas, quer dizer, que começou assim esporádico, em pontos esporádicos, né? Olha, a genética no Brasil, ela já era lecionada por livro. Existia aí em Piracicaba, por exemplo, o professor Salvador Toledo Pisa, o professor Edgardo Amaral Graner, eles davam aulas de genética, não existia um departamento de genética, era um departamento de fitotecnia, zoologia, e eles davam aula de genética, mas por livro, eles não davam aula de genética, não tinha experimentação em genética, nada. Eu sei também, quer dizer, isso era aí um professor em Belém do Pará, chamado professor Kunduru, eu não cheguei a conhecer, que escreveu um livro sobre genética, em 1916, 1917, quer dizer, ele está bem adiantado no tempo. Eu tenho esse livro até, certo? Mas é uma coisa bem primitiva a respeito de genética. Genética mesmo. Tinha em Piracicaba o Brigger, que trabalhava com genética de milho, e em Campinas, que era o Krug e o Alcides Carvalho. O Krug, ele trabalhava no Instituto Agronômico de Campinas, e mesmo antes da chegada do Dobzhansky, o Instituto Agronômico estava fazendo trabalhos extraordinários, mais de aplicação, mas que funcionava maravilhosamente bem. Apesar desse nome estrangeiro, ele é brasileiro, só os pais são alemães. Agora, ele fez uma parte dos estudos de graduação no exterior, né? E ele veio com todo o cartaz e ficou até diretor do Instituto Agronômico de Campinas e criou essa seção de genética. O Krug é um sujeito brilhante, e fez vários trabalhos, foi o melhorador do eucalipto. Eucalipto que veio da Austrália, dava eucaliptos grandes, então ele teve a ideia, cortou todos os pequenos e deixou só os grandes. Uma ideia super simples, genética é simples. O Krug eu conheci assim, eu acho que também só de ver em reuniões, etc., não tive contato mais próximo. Eu tive contato mais próximo com o Alcides Carvalho, que foi o sucessor do Krug na área do café, né? O grande geneticista e melhorista do café no Brasil, o Alcides Carvalho, que é muito reverenciado e muito considerado também. Eu assisti uma coisa muito interessante, ele foi o introdutor do milho híbrido no Brasil. E foi um sucesso, o brasileiro é muito atento a sucesso na agricultura. E, então, milho pequeno e mal produtor e o outro milho produzindo 80% a mais. O que eu sei do Krug, que era uma pessoa extremamente metódica, como todo germânico, era extremamente metódica, inclusive eu acompanhei bem o final, quer dizer, ele fez uma operação do coração e faleceu naquele tempo era muito difícil sobreviver de alguma coisa do coração, né? Mas era um cara tão metódico que ele não queria tirar o óculos, porque ele queria ver o que ia acontecer se ele morresse. Olha a ideia do cara, né? E escolheu música se ele morresse, ele já tinha escolhido música para quando fosse para o enterro e tudo. O Krug já era bem mais velho. Ele é que dirigia toda a parte de genética em Campinas. E ele aprendeu genética nos Estados Unidos. O Brigger veio da Alemanha. Eu acho que a genética começou no Brasil mesmo, foi com o professor Brigger. O Brigger era daquele grupo de judeus alemães que fugiram de Hitler, né? E então a genética brasileira deve muito a Hitler, porque deve muito, de certa maneira, de ter perseguido o meu chefe, né? E daí ele mesmo diz isso, que bom que ele me perseguiu, porque eu saí de lá, né? Mas ele não gostou no começo, não. Ele ficou muito bravo, né? E quando ele soube que ele estava na lista dos que iam para o campo de concentração. E então ele fugiu para a Suíça, da Suíça para a Inglaterra. Da Inglaterra, no ano seguinte, ele recebeu um convite
quem seria o professor de genética disponível a vir para o Brasil ser professor em Piracicaba, na Luiz de Queiroz. Então tem um aqui especial, porque ele foi aluno do Correns, inclusive. O Mendel fez o trabalho dele em 1866 e foi um trabalho que ficou esquecido. Ele publicou numa revista que não era importante, né? E mesmo a primeira vez que se usa estatística junto com biologia, atrapalhou um pouco a situação de compreensão do trabalho, né? E esse trabalho veio à tona em 1900, quando 3 pesquisadores ao mesmo tempo, o De Vries, o Tschermak e o Correns, conseguiram detectar a mesma coisa que o Mendel. Então o Brigger praticamente é um F2, o Mendel é o pai, né? O F1 é o Correns e o Brigger foi o F2. Ele era um indivíduo multidisciplinar, que ele tinha noções várias de muitas coisas, mas ele basicamente era botânico. Então ele se interessava mais por especiação, por taxonomia numérica e por evolução e vegetal. E ele então aproveitou a estada dele aqui principalmente para estudar a evolução nos trópicos, que foi uma grande contribuição que ele deu, entende? Agora ele tinha um pouco de tudo, ele era um pouco estatístico e era naturalmente geneticista também, né? Mas a grande paixão dele era a evolução. E ele aproveitou as orquidáceas para usar essa família como modelo, né, para estudar a evolução nos trópicos. E o Brigger falou, o que você quer fazer para pesquisa? Então eu falei, quero trabalhar com abelha. Ele falou, não entendo nada de abelha, mas pode. E aprenda isso quando você for chefe. Sempre premeie a boa ideia, que mesmo que você não entenda, você vai depender da criatividade dele, está muito bem. Então, ele não entendia nada de abelha, me deixou fazer inteirinha a tese, que eu me orgulho até hoje de ter feito. E o Brigger, para mim, tem uma importância especial. Primeiro, foi meu orientador de doutorado. Segundo, o professor com que eu mais briguei na vida, né? Mas sempre acabávamos fazendo as pazes. No início, eu tinha muito receio de trabalhar com ele, porque ele era uma autoridade, né, e eu era um iniciante. Mas a gente começou a conviver bem e ele valorizava muito quando a gente progredia e quando a gente mostrava que levava as coisas a sério. E, enfim, como é hoje, até hoje, né? Mas, sob certos aspectos, ele era uma pessoa difícil, sabe? Não era assim muito fácil, não. A gente tinha que tomar cuidado, senão ele atritava com a gente, de modo que tinha épocas que a gente ficava pisando em ovos, sabe? Isso tem que dizer. Mas ele, no fundo, era um homem de bom coração, eu acho, sabe? Ele era muito franco e ele não admitia certas coisas. Eu lembro, comigo mesmo aconteceu o caso, quer dizer, ele dizia, férias de cientista, férias de pesquisador, é congresso. Ele não permitia, aquele tempo catedrático era Deus, né? Ele dizia, não, vocês não vão ter férias. Não, professor, mas 30 dias de férias é normal. Eu disse, não tem, aqui na genética não tem 30 dias de férias. Vocês vão no congressinho da SBPC e tal, né? Aí vocês têm uma semana, 15 dias, vocês têm. Passaram lá pelo departamento e pelas mãos do professor Brigger vários geneticistas que eram melhoristas, como a gente diz, né? Que trabalhavam com melhoramento de plantas. E também geneticistas que depois se dedicaram a outras áreas. Tudo tem uma fonte inicial que é o Brigger, né? Nós consideramos que Piracicaba tem 2 épocas, pré-Brigger e pós-Brigger. E quando ele veio, ele conheceu o Dreyfus, logo no primeiro dia que ele chegou. Ele conheceu o Dreyfus. E ele já conhecia por nome e tudo mais o Krug do Instituto Agronômico de Campinas. Então eles fizeram foi praticamente um triunvirato, onde Brigger, Dreyfus e Krug iniciaram praticamente a formação de recursos humanos no Brasil. Então, os 3, Brigger, Dreyfus e Krug, são os 3 iniciadores da investigação genética no Brasil.
A Glete era a casa de um milionário que faliu aquela crise de 1930 e a casa foi entregue para o governo com o pagamento de dívidas. Então era uma casa de alto luxo e o andar térreo era todo envidraçado, só que não era vidro, era tudo cristal. Tudo cabia. No primeiro andar tinha mineralogia, no segundo andar tinha zoologia e fisiologia, no terceiro andar tinha a genética. Os professores naquela época eram professores que tinham vindo para a Universidade de São Paulo em decorrência do nazismo. Mas de todos esses professores que eram cientistas consagrados daquela época, o mais brilhante, evidentemente, era o professor Dreyfus. Então eu vou assistir a palestra dele, e as palestras que o Dreyfus dava em qualquer lugar aqui em São Paulo, sempre era repleta de gente. E na biblioteca municipal estava repleto, e eu esperei até o final da palestra dele, e fui conversar com ele. Tinha uma fila, que ele era muito acessível, etc. Então, uma porção de gente. Eu esperei, eu queria fazer com mais folga, esperei até. Chegando uma hora lá que eu pude falar com ele. Então eu perguntei, vem cá, ele me perguntou, qual é o seu problema? Eu disse, eu não sabia direito como entrar na conversa. Eu disse, olha, eu queria que o senhor me informasse o que eu devo fazer para fazer o que o Pasteur fazia. Qual foi o meu Pasteur? Não foi lá muito bem pronunciado? Que é isso? Ele perguntei. Isso é essa fita que está passando aí do Comune? O Louis Pasteur. Ótimo. Muito bem, é esse mesmo. Então o Dreyfus era um médico, mas era um indivíduo com duas qualidades fantásticas. Primeiro, muito inteligente, e segundo, muito bom comunicador. Então ele ficou famoso das palestras que ele dava em São Paulo e fora de São Paulo sobre ciência. Ele tinha essa capacidade de divulgar a genética sem ter feito genética. E outra coisa, o Dreyfus era desse tipo tarado assim que quando ele aprendia alguma coisa, ele explicava para o engraxate, explicava para o assessorista de tá subindo o assessor, o elevador, ele dizia pó, e chegava lá, abria a porta, o sujeito dizia, eu preciso descer, doutor. E tá bom. Pessoalmente ele é extremamente simpático. E muito amável, divertido e dedicadíssimo a todo o pessoal do laboratório. Quer dizer, desde o servente até a primeira assistente, que era a Rosina, era como se fosse, ele era solteiro, como se fosse a família dele. Era um desses professores que quando a gente errava, ele fazia a crítica, mas uma crítica construtiva. Ele dizia, olha, você está ainda numa fase que precisa fazer isso, fazer aquilo, para não cometer esse tipo de gafes, de erros, etc. Então isso aí dava um estímulo para a gente, que era uma situação fantástica. Ele, sem dúvida, foi um grande professor. Quando eu estava lá, em 51, em São Paulo, foi a época em que se desencadeou na União Soviética um processo de caça aos geneticistas, porque tinha um charlatão lá, o Lisenko, Trofim Lisenko, que resolveu que a genética era uma ciência burguesa. O Lisenko era um cara ignorante, embora politicamente muito importante. O Stalin dava todo o apoio a ele, ele era o dono da genética e da ciência toda na Rússia. Então o Dreyfus estava em pleno combate ao lisenquismo, fazendo conferências, etc. E aí ele me convidou para
para jantar na casa dele, que era uma honra incrível, especialmente para o jovem que estava iniciando. E aí começou a conversar antes da janta, né? E veio à tona a história ela estava em plena Guerra da Coreia. E aí o Danko começou a falar mal dos americanos, né? E não sei como é que chegou a esse assunto. E aí perguntaram para mim, estavam falando em que iam enviar soldados brasileiros para lutar na Coreia, ao lado dos americanos. E aí perguntaram para mim, ou eu disse espontaneamente, se me convocarem, eu vou para o Mato Grosso, deserto, mas não vou lutar na Coreia. Mas o Dreyfus era emocionalíssimo, então se falasse perto dele de Lysenko, já vinha discussão violenta, né? O Dreyfus ficou uma fera, porque ele estava em plena luta anticomunista. Ele considerou já que isso era uma indicação de comunismo. Então começou a me xingar, altos brados, né? E o Pavan também, como você sabe, não tem papo na língua, né? No dia seguinte, lá pela hora do café, o Brito da Cunha veio falar comigo. Olha, o Dreyfus está dizendo para todo mundo que você é comunista, que não sei o quê, adepto do Lysenko, ele já tinha extrapolado que eu era lysenquista. Não, a história é que o Dreyfus era muito emocional também. Então, ele chegava no laboratório, um colega meu, também do Rio, que andou por aqui, ele dizia, olha, quando ele chega, eu olho o pescoço dele. Se ele está com o pescoço duro assim, não chega perto. Eu julgava o Dreyfus o melhor professor. Ele era um didata excepcional. Foi um dos melhores professores que eu tive na vida. Mas ele não entendia nada de ciência experimental. Ele nunca foi um experimentalista. Ele não entendia nada de fazer pesquisa. Então ele pegava aqui um trabalho de um sujeito e contava aquilo para você que você entendia na hora, tudo que ele dizia. Era fantástico. Tinha uma capacidade de dar, mas ele não tinha capacidade de fazer experiência, na minha opinião. Mas ele nunca foi realmente um cientista, mas ele foi um formador de gente espetacular, extraordinário. E ele foi o principal responsável pelo desenvolvimento da segunda fase da genética no país, a partir de 42. Nós brasileiros tivemos uma sorte tremenda de, no início dos anos 40, com a guerra, em plena guerra, a Fundação Rockefeller, que tinha grandes quantias de dinheiro ajudando a Ásia, a Europa e até parte da África também, por razões da guerra não tinha possibilidade de fazer mais nada, então eles tinham recursos e decidiram ajudar a América Latina. Em 1942 vem um representante da Fundação Rockefeller ao Brasil e marca uma entrevista com o Dreyfus. Então ele me convidou para ir junto, nós fomos 3, o Dreyfus, o Miller e eu. Então, ele expôs tudo para o Dreyfus, qual era a coisa, e dizia, olha aqui, a Rockefeller está interessada em ajudar o desenvolvimento da ciência no Brasil e na América Latina. Agora, diz o Miller, eu acho que no caso do senhor Dreyfus,
a coisa mais racional é nós darmos uma bolsa de 1 ano numa universidade qualquer, principalmente dos Estados Unidos. E eu estava todo animado, o dia seguinte vem para o laboratório. Aí eu explico para o pessoal que o Dreyfus vai para os Estados Unidos, vai fazer não sei o quê, vai fazer curso, pá. E o Dreyfus chega e diz, por 1 ano eu não vou não. Aí ele diz, não, então vamos fazer uma coisa melhor, diz o Miller. Você passa 1 ano lá, e eu mando um professor, um russo que está morando nos Estados Unidos e quer vir para a América Central. Eu garanto que eu consigo trazê-lo para cá. 6 meses ele passa aqui. Então, estou muito bom. Quem é esse personagem? Teodosius Dobzhansky. Dobzhansky veio dos Estados Unidos. Você veja, ele veio aqui era 43. Em 37 ele já era professor na Colômbia. Em 36, 37 ele publicou aquele livro Genetica and the Origin of Species, que foi o que a gente chama foi um livro seminal. Sem dúvida, foi o livro mais importante publicado na área de evolução depois do Darwin. E houve outros 5 autores de diferentes especialidades biológicas que escreveram um livro também do mesmo estilo. Então, isso constituiu a chamada moderna síntese, que veio reabilitar a teoria do Darwin, que tinha passado em maus lençóis, né, durante muito tempo. O grande mérito do Dobzhansky foi colocar todos os fatores de evolução em termos de genética, né? Então, ele uniu perfeitamente a genética, e hoje, sem genética, não se estuda a evolução. Ele era um russo radicado nos Estados Unidos. Ele estava no Caltech. E ele veio para cá porque, naquela época, o Harry Miller, que era da Fundação Rockefeller, queria levar o Dreyfus para pegar um verniz lá nos Estados Unidos. Mas o Dreyfus achou que ele não devia fazer isso porque ele já estava muito velho para adquirir um verniz. Então ele trouxe o Dobzhansky para cá. E a resposta do Dreyfus para isso, olha, se é o Dobzhansky que vem para cá, ótimo, eu vou ser a pessoa menos interessada em sair. E o Dobzhansky era um sujeito excepcional, porque ele era russo, falava um inglês meio atrapalhado, e chegou aqui, a primeira aula que ele deu em português. Agora, esse curso foi outra vantagem enorme para todo mundo, e para mim especialmente, é que foi assistido pelo professor Brigger, de Piracicaba, e o Gurgel, que era assistente dele, pelo Krug Alcides Carvalho, de Campinas, por todo o pessoal de pesquisa do Instituto Biológico e pelos alunos. De modo que criou um vínculo muito grande de amizade. E ele foi importante porque ele estabeleceu com os ensinamentos, porque ele introduziu a genética para explicar o que era a genética para aquele pessoal, né? Porque ninguém sabia direito o que era e como se podia trabalhar experimentalmente com a genética, né? E com isso ele sem saber, ele fundou a Escola Brasileira de Genética, né? Era responsável direto pela formação de 18 doutores brasileiros no campo da genética. O Dobzhansky foi a minha banca de doutorado, primeiro da minha banca de doutorado. Então ele organizou logo aqui um grupo de uns 15 jovens biólogos que começaram a desenvolver o programa de estudo de drosófilas no Brasil. A primeira coisa que ele disse, foi numa sexta-feira, assim, como é que nós podemos fazer uma excursão? Ele disse, quando é que o senhor quer fazer a excursão? Amanhã.
Falei, tá bom. E nós o levamos para a Terra do Mar. E ele realmente ficou babado. Porque a ideia dele era comparar evolução em ambiente tropical com ambiente temperado, como nos Estados Unidos, onde ele estava trabalhando. Parecia criança em loja de brinquedo. Em primeiro lugar, ele era amabilíssimo, mas era extremamente seletivo, amabilíssimo com as pessoas de que ele gostava. E com o Pavão, comigo, ele foi como um segundo pai. Ele era muito cordato, dava-se bem com todo mundo, era uma coisa extraordinária. Ele tinha uma personalidade extraordinária. Ele influenciou toda uma geração de geneticistas brasileiros, do qual a maior expoente aí, os maiores expoentes são o próprio Pavão e o Brito da Cunha. Então eu conheci ele muito bem. Primeiro, ele era um trabalhador compulsivo. Ele não parava um minuto de trabalhar no microscópio e fazendo trabalhos que um ajudante podia fazer, mas ele fazia pessoalmente também. O Dobzhansky ficava olhando no microscópio, trabalhando, né? E chega uma pessoa e diga quem é você. Diga-lhe ontem, doutor, o que você quer? Eu estive pensando e diz lá qualquer coisa na biologia, e então ele parava, virava e começava a conversar. Isso era o máximo para nós, né? O Dobby parou de trabalhar para conversar, quer dizer, a conversa foi mais importante do que aquilo que ele estava fazendo naquele momento, né? Então era uma honra. Né? Mas era um cara muito intenso, muito trabalhador, como um louco, né? É dele essa frase que ele repete de algum autor, que a pesquisa exige não só inspiração, mas principalmente suor. E além de ser um grande geneticista, ele era um grande humanista também. Então, de uma grande cultura geral, um grande humanista, e numa época em que muitos geneticistas se acovardaram, ele saiu escrevendo livros contra o racismo. Dobzhansky passou no laboratório do Avery MacLeod McCarthy. E nesse laboratório, o Avery falou para o Dobby, que eram muito amigos, fiz uma experiência e só dá aqui, nessa aqui, olha, o que dá nessa? Esse é o que nós precisamos de DNA. Nossa, você descobriu que o DNA é a molécula que dá vida, rapaz, a molécula que transmite a informação genética. Será? Imagina você que ninguém sabia como é que era o gene, na verdade, né? Como é que se organizava então o material genético, né? Ninguém sabia nem de que era feito o material genético. Então aquele cromossomo é feito de quê? Bom, no dia seguinte ele passou lá, Avery, eu te ajudei a interpretar os dados aqui. Passei o dia inteiro com vocês aí mostrando que era o DNA. Eu peço o favor, eu não quero entrar na coautoria, mas peço o favor de deixar eu fazer uma conferência lá em Piracicaba, numa reunião de todos os geneticistas brasileiros, em que eu vou queria mostrar o que vocês fizeram. Pode fazer, nós nem acreditamos ainda. Isso é muito importante porque foi a primeira reunião do mundo em que se mencionou que o DNA era o elemento responsável pela informação genética, e foi no Brasil, para 25 pessoas, e todas elas acreditaram. O Avery ainda não tinha acreditado direito. Quando o Dobzhansky voltou, ele informou alguém do grupo, dizendo: o Avery ainda não está completamente acreditando, ele acha que é muita banana por tostão, entende? Ele ter descoberto assim. Mas é fundamental, ganhou o prêmio Nobel por causa disso. Quer dizer, ele era uma pessoa
preocupada, eu acho, com o problema da morte. Então veja o que aconteceu, uma das viagens que nós fizemos para Caatinga, Baiana. E então ficamos numa casa, que deu um casal, já de idade, mas umas pessoas extraordinárias. Tudo estava indo muito bem, nós íamos passar uma semana, né? No terceiro dia, na hora do jantar, a senhora sai da cozinha e diz: professor, posso servir o jantar? Mas pode. Mas e o velho, onde está? Eu disse, ele está ali escrevendo no quarto, mas eu chamo ele a hora que vier. E ela voltou para a cozinha. Ele sai do quarto e diz: o que ela disse para você? Vai servir o jantar. Ué, só isso? Eu disse, foi o que ela me perguntou. Aí ele disse: e como é que ela usou o velho? Eu falei, não, ela perguntou onde você estava. Ela disse velho, não foi? Amanhã cedo nós vamos embora. Por causa, talvez, do medo que ele teve de morrer, ele ficou mais afeta a ideia de que havia um Deus criando todas as coisas assim, dentro das leis que a gente estava descobrindo. O Dobzhansky me chamava várias vezes para a casa dele à noite, né? Então ficava a dona Natasha olhando, que era a mulher dele, né? Ela olhava 5 minutos, depois começava a piscar e ia embora. E a gente continuava, às vezes, conversando bastante tempo sobre religião, né? E ele disse, eu só posso conversar com você? Eu tenho um bando de ateus lá no meu departamento. Então o Cordeiro dizia, mas por que ele te convida e não me convida? Eu falei, porque você não acredita em Deus, eu acredito, né? Então você já vê como já tem vantagem acreditar em Deus. O Dobzhansky foi uma pessoa-chave da genética e da genética no Brasil como um todo, sem dúvida. Uma pessoa fundamental, um eixo, a partir dali começou tudo, não é? Foi uma pessoa que sacudiu a genética, conseguiu trazer conceitos, né? E enfrentava as grandes questões, etc. O Dobzhansky não ganhou o prêmio Nobel. Não, acho que não ganhou. Mas eu acho que ele merecia o prêmio Nobel pelas experiências que ele fez. Mas foi um grande personagem para nós, sem dúvida nenhuma. Foi o que nos tirou de uma situação de buraco para fazer. Isso está aí, sem dúvida nenhuma. Dele dependeu muito do que nós somos hoje. Ele estava plenamente consciente do desenvolvimento da genética humana. Então é uma coisa a perguntar, por que o Dreyfus então optou por desenvolver a genética de drosófilas aqui, né? E não, por exemplo, a genética humana, que seria mais lógico, porque ele tinha formação médica, ele era médico, então seria o mais lógico, e sabia o que estava acontecendo no mundo. Exatamente pelo movimento eugênico ser muito forte na Alemanha naquela época. Então a criação da Faculdade de Filosofia aqui, quer dizer, com a vinda dos professores a partir de 1934, então o nazismo já estava implantado lá. Hitler toma o poder e põe todos os judeus e meio judeus para fora do funcionalismo público e mesmo de empresas particulares já em 1933. Quer dizer, por isso que os professores vieram para cá, esses grandes professores alemães vieram para cá, porque eles eram judeus, ou considerados judeus, mesmo quando eles não se consideravam, não importa. O que é incrível é que os geneticistas alemães tiveram uma participação terrível para a alimentação do nazismo. Quer dizer, quando o Hitler faz todo
a campanha contra os judeus e começa com o arianismo, começa com essas loucuras de que os arianos são superiores e os judeus devem ser exterminados, coisa desse tipo. Ele começa lendo os livros de genética humana. O interessante é que a genética humana, por incrível que pareça, foi um fruto da genética de Drosófila. Por quê? Houve aquele grande entusiasmo, em várias partes do Brasil começaram a aparecer jovens pesquisadores sobre Drosófila e com isso estruturava-se os laboratórios de biologia para o lado da genética de Drosófila. Aí o Miller chega 10 anos depois, ou 8 anos depois, e ele vem para o Brasil e me diz: Avan, nós estamos desenvolvendo nos Estados Unidos a genética humana. Ele está com grande potencialidade e grande possibilidade de ter uma coisa. Por que você não muda para a coisa, para a genética humana, e começa a desenvolver a coisa aqui no Brasil? Naquela época era uma coisa fantástica, né? Estava começando, né? Legênio tinha descoberto há pouco, né? A trissomia do 21, e estava começando também o Ford, o grupo do Ford na Inglaterra, detectado a síndrome de Klinefelter sendo decorrente de um excesso de cromossomo X. Então estava começando. Eu estava tudo animado com Drosófila, até já tinha a Rincoceara no caminho, então eu estava animadíssimo com a Rincoceara também. Eu disse: olha, vamos fazer uma coisa. Ao contrário de eu mudar, eu quero 3 bolsas. Eu vou mandar para os Estados Unidos 3 pesquisadores que estão trabalhando. Um deles trabalha com genética, já está fazendo parte de genética humana, mas 2 deles trabalham com Drosófila. Fico um ano nos Estados Unidos se preparando para fazer genética humana. E ao contrário de 3 bolsas, ele me deu 4. Porque eu tinha pedido bolsa para Newton Freire Maia, Salzano, o Pedro Saldanha, que eram os 3 que estavam. E o Frota Pessoa estava nos Estados Unidos. Ele deu uma bolsa a mais para o Frota. Então ficaram os 4. Não havia tanta facilidade de bolsas, mas a Rockefeller, com esse sistema de ir nos laboratórios e ver quem podia ser aproveitado, ele deu bolsas para muita gente no Brasil. Então você encontra na história da genética humana e de Drosófila, você encontra a maioria dos que ficaram na especialidade estiveram nos Estados Unidos com bolsa. Houve uma série de outros desenvolvimentos que se relacionavam, por exemplo, com o início do desenvolvimento da genética humana, que foi muito apoiado pela Fundação Rockefeller. Que a Rockefeller tinha recursos mundiais e que ela não pôde aplicar na Europa por causa da situação instável da guerra, né? Não podia aplicar na Ásia também por razões semelhantes. E nem na África, não sei. Então escolheu a América Latina para investir. Do ponto de vista assim filosófico, a ideia deles era melhorar a qualidade de vida do povo aqui, a alimentação, saúde, tudo. Esse que era o objetivo maior da Fundação Rockefeller, né? Eu tenho a impressão que uma das coisas é fazer uma divulgação tal, da própria fundação. Uma segunda parte, que eu acho que nos Estados Unidos isso aí é muito importante, quer dizer, se você jogar um dinheiro num país e mandar gente do Brasil para lá, a pessoa fica meio dependente dos americanos. Isso é verdade. Quer dizer, não é só a filantropia, não, é um pouco de filantropia também. Bom, havia, assim, por exemplo, o Newton Freire Maia, que na prática é o fundador da genética humana no Brasil e da genética médica, apesar dele não ser médico. Ele começou a trabalhar
depois foi para Curitiba e lá continuou cada vez melhor, mas ele deixou uma obra fundamental de origem da genética no Brasil. O Salzano é um baluarte da genética humana, fantástico. Continua trabalhando intensamente, produção fantástica, enorme, prestígio internacional, que é do Porto Alegre, né, da Universidade do Rio Grande do Sul. O grupo do Freire Maia, Curitiba. Depois, no Rio, tem também alguns seguidores, mas não tão intensivos como esses dois. Aqui em São Paulo tem vários, alguns que tiveram experiência aqui, depois eles se implantaram na pesquisa em outras universidades, como o Bernardo Begelman. E lá na Unicamp, então, eu tive a oportunidade de criar, com o apoio do primeiro diretor da Faculdade de Medicina lá, que foi o professor Antônio Augusto Almeida. Então ele achou que devia criar era um departamento de genética médica. Coisa que era, naquele tempo, falar em genética humana, não médica, mas falar genética humana, era considerado uma conversa esotérica. Esse negócio não existe, ninguém falava em genética humana, né? Então imagine isso criado dentro da Faculdade de Medicina. Mas não, vamos criar um departamento. E olha, é incrível que só na Unicamp que existe um departamento de genética médica. Em todo o país não existe um departamento de genética médica. Veja que coisa. E aí, quando os 4 voltaram, eu, como presidente da Sociedade Brasileira de Genética, criei uma comissão de genética humana. Nessa comissão de genética humana, eles tinham o dinheiro que quisessem. Podiam se reunir em qualquer lugar do Brasil, com uma condição agora que eu tinha exigido, que qualquer pedido fosse julgado por essa comissão. E se essa comissão aprovasse, ia direto. Não tinha problema. E aí começou a famosa genética humana como ela é hoje por aí, que está dando show de bola. Então, naquela época, a genética era essencialmente o Dreyfus, tinha uma senhora chamada Rosina de Barros e tinha o Pavan, que era um menino dourado da genética naquela época. Né? A Pavan era um negócio fantástico, né? Foi ele que foi o meu orientador no doutorado. E ele é uma personalidade complexa, né? Todo mundo conhece. E aí eu sonho que eu era uma goiaba cortada no meio de uma cama. Você pode imaginar o que é você ser uma goiaba no meio do... Mas ele teve um papel fundamental no desenvolvimento da genética, tanto brasileira como internacional, porque ele fez algumas descobertas muito importantes, especialmente dessa mosca rincociara. Que quando eles foram coletar drosófila, que se coletava drosófila aí na estrada que vai para Peruíbe. E aí eu dou uma chuta aí no gole e encontro um bolo, uns vermes assim, vermelhos, bonitos, assim, todos. Bem, eu peguei, eu tava com, eu sempre levava material para trazer amostra, pus dentro de um vidro essas bactérias, essas larvas, e
punha do saco e voltávamos. 2 dias depois, eu estou às 11 horas da noite, eu estou no laboratório, e antes de sair eu vejo uma mala como aquela que está ali, né? Encostada no chão, fui ver que estava ali. Lá dentro tinha o tubinho e as larvas doidas para sair, mas a rolha não deixava. Então, eu pego a coisa e vou pegar lá no microscópio. Eu vejo uma glândula salivar. E vejo as células e o núcleo, que beleza, mas eu esmago, ponho uma lamina por cima, daí pum, eu vejo o maior cromossomo que eu jamais tinha visto. Teve sorte, mas esse negócio de dizer que teve sorte é bambu, né? Ele procura sorte, né? E ele procurou alguma mosca que tivesse alguma coisa diferente e achou a Ringo-Ciara. A Ringo-Ciara tem cromossomas enormes, então pode estabelecer uma linha inteira de pesquisa em Ringo-Ciara. O Pavlov ficou famoso logo de saída porque ele descreveu os cromossomas gigantes e descreveu as bandas dos cromossomos gigantes e os chamados puffs do cromossomo gigante. Ele pensou, mas que diabo de puff é esse? Esses cromossomos gigantes formam o que eles chamam puffs, uma estação localizada de material genético. E aí teve uma repercussão muito grande, porque existia na época uma crença generalizada da chamada constância do DNA, que dizia textualmente que as células de tecidos diferentes têm os mesmos genes e a mesma quantidade de DNA. Nós demonstramos o contrário, que não é assim, e que tem genes que se multiplicam independente do resto do cromossomo, que são chamados puffs, que tem puff que dá a formação de RNA, e tem puffs que tem, além da produção de RNA, produz também mais DNA. Então é uma novidade e que levou 8 anos para nós demonstrarmos que isso existia. A comunidade internacional só aceitou quando 2 autores, acho que é Rudkin e Corlett, eles mostraram agora por citofotometria que na realidade aquilo, então daí para frente vários resultados foram aparecendo. Uma outra vez eu estou em Cold Spring Harbor, apresento os meus resultados e tudo bem, aí o Berman, que é um alemão que trabalhava com quirônicos, apresenta os resultados e diz: os nossos resultados não mostram nada parecido com o que o professor Pavlov mostrou. Tudo bem. Daí o Rudkin, George Rudkin, que é ele tinha uma máquina de medir a quantidade de DNA, ele apresenta os resultados de Drosophila e conclui. E Drosophila não tem nada que o professor Pavlov mostrou. E aí um gaiato lá da audiência diz assim, até meu conhecido, diz: "Hey, Pavan, you are all wet." Estou ótimo. Só que eu vou mandar o meu material para o Rudkin, que tem um aparelho para medir, e quando ele me mandar o resultado, eu vou pegar minha cueca molhada e vou te esfregar na cara, tá bem? E foi uma gargalhada generalizada. Mas ele é muito exaltado, de uma maneira que parece que vai brigar, sabe? E aí eu não gosto disso, me dá uma tensão muito grande essa história. Como pessoa, eu acho o Pavão uma personalidade extraordinária. É como eu já disse até em público aí, se caísse 10 índios pelados na Amazônia, de paraquedas, e perto do Pavão, o Pavão conseguia catequizar no mínimo 7 para trabalhar no projeto dele. Então, eu fui um desses índios.
2 vezes o Pavan teve influência na minha vida de direcionar para coisa diferente. O Pavan é outro cara extraordinário, porque ele é de mesma coisa que ele herdou dos mestres dele, dos 2 mestres, é um trabalhador incansável, não é? Tem uma apreciação da ciência fantástica. E é o indivíduo que eu conheço com maior espírito de coleguismo. Uma pessoa muito produtiva do ponto de vista assim, pessoal. E na USP ele era fundamental. Eu acho que o trabalho dele foi fantástico, né? Porque ele é um sujeito muito positivo, de ação positiva. Às vezes estabanado, mas a intenção dele é sempre positiva. Isso a gente tem que reconhecer, né? Ele nunca bota as coisas para trás, ou se bota para trás é involuntariamente. Ele é um cara que gosta do progresso, do avanço, sabe? Porque tem muita gente que não gosta, e sabe, ele não, ele vai para frente, apoia os alunos dele, protege. É impressionante isso, ele faz muito bem.